Bom, como dissemos nos outros vídeos, há uma série de aplicações para a inteligência artificial. No jornalismo também temos uma série de aplicações. Uma delas é na construção de notícias. Até hoje, a construção de notícias, escrever notícias, é a atividade do repórter, que passa por editor e você tem todo um processo. O fato é que muitas das coisas que eram feitas estão sendo automatizadas, inclusive a escrita. Então, há uma série de sistemas que tentam escrever matérias, mas não só isso. Hoje, o uso de bots para automatizar coisas de dentro do jornalismo é bastante intenso, sobretudo lá fora. No Brasil, ainda está se desenvolvendo bastante coisa, mas vai ser desenvolvido em algum momento. Então, o uso de bots no jornalismo ele tem algumas vantagens, mas também tem desvantagens. As vantagens maiores dos bots é principalmente para os donos de jornais, porque os bots geram um custo bem menor. É claro, se você utilizar computador, você não precisa de pessoas para fazer isso, você não precisa pagar salários. Então o custo disso daí é bem menor. E outra também, os bots conseguem escrever alguns tipos de artigos sem interferência humana. Então você também tem um custo de escrever bastante coisa sem ter nenhum humano gastando energia nisso daí. Mas há uma desvantagem clara disso. Se você está substituindo humanos, você tem um problema claro de desemprego. No Brasil, eu acho que isso não é um problema ainda, e nem mesmo nos Estados Unidos, pelo menos em relação à inteligência artificial, porque geralmente elas são utilizadas para a automação de coisas bem fáceis. Mas é um problema que temos que levar em conta, porque ele pode piorar, claro, nos próximos anos. A outra vantagem, é claro, de usar bots é a velocidade. Como eu disse, se nós dependemos de humanos, e isso tem também custo de velocidade. Eles não conseguem produzir várias coisas ao mesmo tempo. Para os computadores, isso é bem fácil, então temos essa vantagem. Mas a desvantagem em relação à velocidade é claramente a qualidade. É muito comum que o bot não consiga, especialmente se mal programado, ou se simplesmente ele se depara com uma situação nova para a qual não foi programado, ele produzir coisas que não fazem sentido, ou coisas que estão erradas, ou mesmo coisas sem nenhuma qualidade. Então isso também pode ser uma desvantagem. Como um exemplo aqui, eu trouxe um bot que indicava abalos sísmicos na Califórnia, e houve um dia, por uma questão de automatização errada, ele tweetou uma informação falsa, e isso aqui é claramente uma desvantagem do ponto de vista da qualidade. Mas o fato é que esses bots estão sendo usados bastante por jornais. Há vários exemplos, por exemplo, o Heliograph, do Washington Post, ele tinha essa ideia de construção de artigos automáticos, ah, especialmente para esportes. Então, se ele recebe os dados de que um time venceu o outro, ele recebe outros tipos de dados, ele consegue criar um texto, por exemplo, de que um time venceu o outro, de como foi a pontuação nesse jogo, quem marcou para esses times e coisas do tipo. É possível que este modelo seja complexo, porém não é algo tão difícil de ser feito. Se você tem uma estrutura clara de texto, basta inserir os dados e você consegue automatizar isso fácil. Então, mas o que importa há um bot gerando textos, e isso é claramente uma automatização da notícia e utilizado bastante no jornalismo. O Heliograph é um exemplo, há vários outros. Um outro tipo de bot também é o Politbot. O Politbot ele é um chatbot, como mostramos no vídeo passado. Isto é, ele interage com usuários, ele interage com clientes deste serviço, de forma que você consiga fazer perguntas e ele responder coisas para você. Ele, na verdade, esse Politbot, ele entrega informações na Espanha por meio de Telegram. Outros usam Facebook Messenger e por aí vai. A inspiração, ele não foi o primeiro, óbvio, ele é só um exemplo desses chatbots. Uma inspiração desse Politbot foi o bot da Quartz, que interage com usuários também. Então, aqui está um exemplo, como vocês podem ver nos slides, um usuário fazendo perguntas e o bot respondendo e se comunicando com ele. Isso aqui também
é um exemplo do que já se está sendo utilizado no jornalismo. E mais, este bot ele não só entrega informações fixas, ele entrega informações personalizadas por tipo de usuário. Então ele deve implementar provavelmente dentro dele não só um modelo de processamento de linguagem natural, como também algum tipo de sistema de recomendação, que aumenta um pouco a complexidade, mas é algo que já se está sendo feito. Outro bot é o bot do LA Times, que indica abalos sísmicos, indica terremoto. Ele é um pouco simples, ele recebe dados da USGS, Earthquake Notification Service, e cria artigos por meio de algoritmos indicando se está havendo algum terremoto e que tipo de terremoto. Na verdade, o LA Times usa bots para várias coisas, como escrever artigos sobre crime, escrever outros tipos de artigos. E agora fica o meu desafio: é possível fazer isso no Brasil, por exemplo, com política? Nós temos no governo brasileiro uma série de informações que vêm em um formato certamente limpo. É possível criar sistemas que gerem artigos com base nessas informações públicas? Na minha opinião, sim, mas isso fica como um desafio para os alunos deste curso. Bom, como não poderia deixar de fazer, eu também dei o exemplo aqui de um bot que eu ajudei a criar, que eu criei dentro do Jota, que é o veículo onde trabalho. Este bot é o Rui Barbote. A ideia inicial era monitorar atrasos na justiça. Nós tínhamos a ideia clara de que a justiça no Brasil não funcionava por meio de decisões, mas por meio de atrasos. Ou seja, quando ela não decide, é o momento que a justiça está atuando. Então nós resolvemos listar uma série de processos, poderíamos fazer com todos, mas resolvemos fazer apenas com aqueles que têm mais impacto dentro do STF, e criar um sistema que todo dia verifica esses processos, e se houver atrasos, ou aniversário de atrasos, ele tuita. Ele não só faz isso, ele também avisa os repórteres previamente, de forma que os repórteres consigam estudar aquele assunto e fazer com que um processo não seja esquecido. Então, se um processo tiver em atraso, por exemplo, da remuneração dos juízes e promotores, que estava bem atrasado, um repórter vai lá, vai estudar esse processo, e ao mesmo tempo que o Rui vai twittar, ele vai também publicar uma matéria. Ou seja, neste caso temos um exemplo claro do bot operando junto com o repórter. Agora fora da escrita automática de textos, temos também o caso de uso de bots para auxiliar a reportagem. Não só o bot ajuda o repórter, mas dentro do Jota temos um outro exemplo, que é o uso de bots para coletar dados de uso do repórter. Por exemplo, no Jota temos cobertura de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um tema bastante caro para a gente. Então eu desenvolvi robôs que entram no site de tribunais e acabam coletando decisões que saem naquele dia sobre liberdade de expressão ou outros temas, mas aqui eu usei este exemplo. E assim que ele obtém, se ele obtém alguma decisão que parece interessante, ele já envia por e-mail para os repórteres leem essa decisão e desenvolvem matérias com base nisso, vão apurar. Então este é um exemplo claro de bots atuando em conjunto com os repórteres. Aqui tem um exemplo de uma notícia que foi feita dessa maneira: a justiça impede o usuário de registrar domínios na internet com palavrões. Então foi uma decisão do TJSP que foi encontrada por esse bot e já foi enviada para este repórter de maneira automatizada, e ele conseguiu fazer essa matéria. Pois então, o uso de bots ele é totalmente possível, ele é totalmente útil, e eu não acredito que os bots vão substituir completamente os repórteres. Pelo contrário, eles são ferramentas para os repórteres. Eles podem auxiliar, sim, uma redação de múltiplas maneiras. Eu dei alguns exemplos de umas, mas fica a cargo da imaginação de vocês pensar em novas formas que esses bots podem ajudar vocês em seu trabalho. No próximo vídeo veremos outros tipos de aplicação de inteligência artificial no jornalismo, de forma a gerar conteúdo, ou pelo menos produzir informação para gerar conteúdo.